Olá, seja bem-vindo! E sim, eu mencionei você aqui nessa live porque a live que eu vou fazer hoje pode dar uma virada de chave aí na sua cabeça e você pode se identificar com essa profissão e isso pode representar uma mudança na sua vida. E por isso, hoje eu vou contar para vocês por que todas as pessoas precisam de um educador financeiro e como que você pode mostrar isso para elas. Então, eu quero contar por que todas as pessoas precisam de um educador financeiro. E essa visão de por que as pessoas precisam de um educador financeiro, ela veio porque muita gente que não conhece a profissão acaba achando que contratar um educador financeiro é só para quem tem problema com dinheiro, mas não é. Todas as pessoas se beneficiam em contratar um profissional de educação financeira. Quando a gente fala, por exemplo, de que todas as pessoas deveriam fazer terapia, a gente não está falando só de pessoas que têm problemas, transtornos psíquicos. Nós estamos falando que todas as pessoas, em algum momento, se beneficiariam da terapia, se elas fizessem a terapia. Com educação financeira é a mesma coisa. Se alguém hoje que está bem financeiramente contrata um educador financeiro, ela ou ele vai aprender a potencializar ainda mais o resultado financeiro dele. E vocês acham que todas as pessoas ficariam mais felizes tendo mais dinheiro? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que se conseguisse ter R$2.000 a mais, 3.000, 5.000 reais a mais por mês, ficaria feliz. Acho que ninguém ficaria triste. Se alguém não precisasse desse dinheiro, ia até doar, né? Podia até doar o dinheiro a mais que conseguisse. Mas com certeza nós sempre ficamos mais felizes quando nós temos mais dinheiro. Então a educação financeira, ela não é só para quem está com problemas financeiros. Ela é para todas as pessoas que querem melhorar de performance financeira. É como o personal trainer. Tem o personal trainer que vai tratar da pessoa que tem um problema no joelho. E aí contrata um personal para melhorar aquele problema do joelho. Mas também tem o personal que vai atuar ajudando aquela pessoa que quer performar melhor nos treinos. Então eu quero que vocês entendam isso e virem essa chavinha para não ficar pensando que o educador ele é para trabalhar com quem tem problema com dinheiro. Você pode trabalhar com quem tem problema com dinheiro? Pode, mas você pode trabalhar também com quem não tem problema, que quer melhorar de performance? Pode. Então eu quero que vocês agora prestem atenção no que a gente vai falar nessa aula, porque isso é uma mudança de chave. Quando você se torna um educador financeiro e você quer vender esse serviço para outras pessoas, você precisa entender qual é o interesse daquela pessoa. Para quê? Para que você consiga mostrar que ela precisa de você. Quando eu comecei minha carreira como educadora financeira, eu comecei trabalhando com empresários e com empreendedores e com profissionais autônomos, tá? Como é que eu vendia o meu trabalho? Entendendo o que eles precisavam. E ó, pega isso agora, atenção. Meus primeiros clientes eram personal trainer. Eu não ofereci para eles que eles iriam aprender a organizar o dinheiro deles, porque sinceramente, eles não estavam nem aí para organizar o dinheiro deles. Eles não estavam preocupados com isso. Como é que eu consegui chegar nesses clientes? Eu comecei a conversar e eu percebi que eles tinham um problema. Eles trabalhavam muito tempo, eles até tinham uma renda boa, mas eles não podiam parar de trabalhar. Se eles parassem de trabalhar ou se eles perdessem algum cliente, eles ficariam mal financeiramente. E por que isso? Porque eles não tinham um planejamento financeiro. Eles não conseguiam, por exemplo, tirar férias. Porque se ele tira férias, eles tinham que liberar os clientes de personal. Liberei o cliente de personal, não tenho dinheiro, logo não tenho como tirar férias. E aí, ó, eu percebi isso. E aí eu fui conversando com eles. Como é que você faz para tirar férias? Ah, não tiro. Já tem 6 anos que eu tô nessa profissão, nunca tirei férias.
Poxa, mas como seria para você tirar férias? Ah, seria maravilhoso, minha esposa reclama, minha namorada reclama, porque a gente não pode, mas não tem jeito, faz parte da profissão. Não faz parte da profissão. Você pode aprender a fazer um planejamento financeiro para fazer uma reserva financeira para você conseguir tirar férias. Isso chamou a atenção deles. E foi aí que eles perceberam, caramba, Aline, realmente, porque todo mês eu fico muito preocupado. Fico muito preocupada, porque tem cliente que quando o cliente viaja, ele para de pagar. E isso já dá um baixa, né, no meu caixa. E eu comecei a vender a mentoria financeira para eles, baseado na necessidade deles. E é isso que eu quero que vocês entendam. Todas as pessoas precisam de um educador financeiro, mas por motivos diferentes. Quando a gente acha que todo mundo precisa de educação financeira, de um educador financeiro para aprender a se organizar, a gente não vende, porque as pessoas não estão preocupadas em se organizar. Mas quando eu entendo a necessidade delas, aí elas percebem que sim, elas precisam se organizar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Agora vamos lá, vou dar um outro exemplo. Um profissional que tem uma loja. Vamos pensar numa dona de uma loja de roupa. Se eu chegar para ela e falar assim, ai, você precisa muito de uma educadora financeira porque você tem que aprender a investir. Ela vai falar, ah, Aline, eu não quero saber de investir não. Eu tô aqui trabalhando, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu pergunto, qual é a sua maior dificuldade hoje? Ela vai me dizer que a maior dificuldade dela é vender mais dentro da loja. Aí, como educadora financeira, na metodologia que eu uso, tá? Que não são todas as metodologias que usam dessa forma. A metodologia que eu criei, a gente trabalha a parte técnica, a gente trabalha a parte comportamental e a gente trabalha marketing e vendas, que é muito importante para os empreendedores, tá? Então, na metodologia que eu criei, eu vou oferecer para essa empreendedora que eu vou ajudá-la a aumentar o faturamento da loja dela. Poxa, aí já começou a ficar mais interessante. Porque se ela vai me contratar, mas eu vou ajudá-la a aumentar o faturamento, que é a maior dor dela, aí começa a aumentar o interesse dela. Ela não tem interesse em se organizar, não tem interesse em investir, mas ela tem interesse em aumentar a renda. E aí eu vou atuar exatamente no ponto em que ela me disse que ela precisa mais. Como, Aline, que eu vou fazer isso? Usando as ferramentas certas. Por isso que quando você tem uma formação para educador financeiro, que tem uma metodologia diferenciada, que não aborda só gaste menos do que ganha, você consegue ter clientes. Ontem eu entrevistei uma das minhas alunas que no segundo mês de curso, ela está com 2 meses e meio de curso, ela já vendeu processos de mentoria financeira para empreendedores, né, para uma empresa, e ela vendeu um processo de 6 meses por R$28 mil. Por que ela conseguiu isso? Porque ela tem a metodologia capaz de ajudar aquele empresário não só a diminuir gasto, mas principalmente para aumentar a renda, que é onde chama mais a atenção daquele empresário, daquele empreendedor. Então a gente já falou do autônomo que precisa se organizar para fazer um planejamento, do empresário, da lojista que tem que aumentar a renda. Mas e se a pessoa não for empresária? Se ela não for empreendedora? Ela não tem interesse? Tem. E eu preciso descobrir o interesse dela. Muitas pessoas trabalham, têm um bom salário, até pensam de fazer aquela viagem, mas não conseguem, porque elas acreditam que elas não conseguem nunca fazer a viagem. Você conhece alguém assim? Ai, eu fico olhando no Instagram, todo mundo viajou no carnaval, o pessoal vai pro exterior, agora tem aquelas transições, né, que o pessoal bate o pé no negócio, tira, chegou em Nova York, chegou em Londres, chegou em Paris, mas não sei o que acontece. Aquelas pessoas têm salário menor do que o meu e estão viajando, e eu que tenho esse salário alto nunca consigo viajar. Você conhece alguém que tem esse problema? Muita gente tem esse problema. E isso acontece por quê? Falta de planejamento financeiro. Provavelmente aquela pessoa que tem um salário alto, e aí quando eu falo salário alto, não é salário de R$30 mil.
Salário alto pode ser um salário de 6, 7 mil reais. Só que essa pessoa que tem um salário de 6, 7 mil, ela não consegue fazer uma boa organização financeira e fazer um planejamento para fazer uma reserva de férias. E aí ela nunca consegue viajar. Aí ela começa a ter aumento, começa a receber 10 mil. Aí quando ela recebe o PL, né, da empresa, recebeu lá o PL. Aí o que ela vai fazer com o PL? Pagar a dívida, que é o que a maioria das pessoas fazem. Recebeu uma bonificação, né? Recebeu uma bonificação. O que faz? Paga a dívida. Porque não tem planejamento financeiro. Então, se eu vou vender a minha mentoria financeira para pessoas que têm um salário mais alto, eu tenho que saber qual é o interesse dela. É investir? É viajar? É mudar de casa? É reformar a casa? Vocês precisam entender que o interesse é sempre da outra pessoa e não meu. Quando eu quero vender para a pessoa o que eu acho que é importante para mim, aí eu não vendo. Por quê? Aquela pessoa não quer aquilo. E como é que eu vou vender para ela uma coisa que ela não quer? É a mesma coisa de você falar para alguém que não come carne, que aquela churrascaria é maravilhosa. Não importa que você acha a churrascaria maravilhosa. Se aquela pessoa não come carne, ela não vai visitar a churrascaria. Pronto. A mesma coisa acontece com a mentoria financeira. Eu preciso entender a mente daquela outra pessoa, e aí por isso eu preciso ter técnicas para entender comportamento humano. Não adianta só eu conhecer técnicas de finanças, porque se eu conheço muito de finanças, mas eu não conheço de pessoas, eu não sei como é que eu ofereço o meu trabalho para ela. E aí eu não vendo. Por isso que tem muita gente que tem muito conhecimento técnico e não tem cliente. Aí chega pra mim e fala assim, Aline, isso que você fala aí, do pessoal que recebe 5, 10 mil por mês como educador financeiro, não sei quem são essas pessoas, porque eu entendo muito de finanças e não consigo fechar. Provavelmente a pessoa conhece muito de finanças, mas não conhece de pessoas. E aí ela não consegue dar o próximo passo. Então a gente precisa entender dentro da metodologia que todo mundo precisa de um educador financeiro. Mas cada um vai se interessar pelos seus próprios motivos. Tá claro isso para vocês? Por exemplo, o Lucélio entrou aqui agora e falou assim, eu quero investir e quero pagar minhas dívidas. Mas como? Investir, preciso pagar as dívidas. Mas como investir se eu preciso pagar as dívidas? Essa é uma dúvida do Lucélio. E apesar dessa live não ser voltada para quem quer pagar dívida, eu vou usar o exemplo dele para poder ensinar vocês aqui. Combinado? Então imagina que o Lucélio chegou para mim e falou, Aline, olha, eu tô com um problema. Eu quero aprender a investir, mas eu tenho dívidas. E como é que eu vou resolver isso? O que eu faço? Eu marco uma reunião com o Lucélio, uma reunião individual. Dentro dessa reunião, eu vou seguir um protocolo, tem um passo a passo de uma reunião inicial, para eu identificar as dores e os desejos que o Lucélio tem. Ele aqui no meu Instagram, ele tá só falando que ele quer investir, mas eu não sei por que ele quer investir. Eu não sei qual é o interesse dele. Ele falou que ele quer pagar as dívidas, mas eu não sei que dívidas são essas. Eu não sei se são muitas dívidas, se são poucas dívidas, se são dívidas que têm risco, se são dívidas só de cartão de crédito. Como é que eu vou mentorar o Lucélio através de uma live se eu não tenho mais dados a respeito dele? Então eu vou convidar o Lucélio para uma mentoria comigo, de graça. A primeira mentoria é sempre gratuita. Vou convidá-lo para essa mentoria. Na mentoria eu vou entender quais são as dívidas que o Lucélio tem, por que ele está preocupado em começar a investir. E a partir disso eu vou montar uma proposta que vai ser adequado ao Lucélio. Por isso, gente, que não é aleatório. Eu não vendo tudo igual para todo mundo. A forma de vender para cada pessoa vai ser diferente. Porque eu quero entender o que o Lucélio tem ali para poder, de dúvida, de dor, como que eu posso ajudá-lo. E aí a Cléria perguntou como que a gente precifica esse serviço. Cléria,
Existem alguns caminhos para você precificar. Eu já explico, e até no treinamento que eu vou fazer semana que vem, fiquem atentos, participem do treinamento no dia 3, 4 e 5 de maio, que eu vou falar sobre precificação, sobre tipos de serviço, sobre como que você aplica o método, tá? Então participem comigo, quem não tá inscrito, depois vai lá na minha bio e se inscreve. 3, 4 e 5 de maio vai ter o treinamento gratuito Profissão Educador Financeiro. No dia 9, eu abro inscrição para formação e para pós-graduação. Mas como que a gente precifica? Se eu vou trabalhar com uma empresa, a empresa tem mais margem para me pagar. Por quê? Porque ela vai conseguir um retorno maior. Imagina que eu estou trabalhando com uma empresa que tem um faturamento mensal de 50 mil reais. Se eu fizer com ela um passo a passo, um processo para ela reduzir as despesas e para ela aumentar a renda, tranquilamente essa empresa consegue um resultado de 10% do valor do faturamento de volta no caixa dela, que seria 5 mil reais. Eu consigo isso em um único mês. Esse já é um primeiro parâmetro. Eu já posso cobrar 5 mil reais para essa empresa. Porque ela vai ter retorno no primeiro mês. E os próximos meses vai ser lucro. Então ela me pagou o correspondente a 10% do faturamento dela no primeiro mês, só que aquilo ali vai repercutir por 1 ano, por 2 anos, seja lá pelo tempo que for. Então o retorno dela vai ser muito maior. Vou dar um exemplo. Uma empresa que eu atendi em 2017, eu atendi uma empresa, uma farmácia, e essa farmácia faturava em torno de 100 mil reais por mês. Eu cobrei 6 mil reais no meu processo. Esse processo durava 3 meses, tá? Então pensa, sabe quanto que ela me pagava? 2 mil por mês. Era tranquilo para ela me pagar 2 mil por mês. Eu acompanhei ela durante 3 meses. No segundo mês, ela conseguiu um aumento de receita na farmácia de 30 mil reais, que era 30% do faturamento dela. Esse meu trabalho ficou caro ou barato? Ficou muito barato, porque ela me pagou 6 mil e ela conseguiu no segundo mês colocar 30 mil reais a mais no caixa. Entende, Cléria? Aí eu já começo a precificar. Agora, vou trabalhar com pessoa física. Vou trabalhar com o Lucélio, no caso, tá? Então, o Lucélio quer investir, mas ele precisa sair das dívidas. Como que eu vou cobrar? Aí eu vou cobrar a partir da minha hora. Não vou cobrar percentual. E eu não cobro percentual de empresa também não, tá? Eu cobro valor fixo. Só que eu tenho uma margem ali para poder calcular o valor fixo. Então, se eu vou trabalhar com empresas que têm faturamento até 50 mil, o meu processo vai ser 5. Se eu estou trabalhando com empresa que tem um faturamento de até 100 mil, meu processo vai ser 10. Eu tenho uma métrica ali, mas eu não peço percentual. Por quê? Porque vai depender do empresário, vai depender do cliente. Eu não tenho como garantir que o meu cliente vai colocar tudo em prática que eu ensinei para ele. Tenho como garantir isso? Não tenho. O Lucélio, por exemplo, se eu for ajudá-lo a sair das dívidas, imagina que ele tem uma dívida de 200 mil reais. E dentro do que eu vou trabalhar com ele, ele vai reduzir essa dívida de 200 mil reais, vai reduzir essa dívida para 10 mil reais. Aline, isso é possível? É bem possível. A gente tem técnica e estratégia para isso. Poxa, ele conseguiu reduzir 90% da dívida dele. Então eu vou cobrar 20 mil do Lucélio? Não. Porque aí é diferente. Eu não estou falando de empresa, estou falando de pessoa física. Então, quando a gente trabalha com pessoa física, em média, você vai cobrar entre 2 e 5 mil reais um processo. 2 mil quando você está começando, e à medida que você vai evoluindo, você pode cobrar 3 mil, 4 mil reais naquele processo. E, importante, gente, o cliente vê resultado. E quando ele vê o resultado, ele fala que pagaria até mais. Isso é muito comum. Quando você vai atender o cliente, ele fala assim, caramba, poxa, 2 mil reais, eu tô sem dinheiro, ainda vou pagar 2 mil reais agora. Aí você precisa mostrar para ele o valor do que você vai entregar. Porque se você vai entregar um valor muito superior ao que ele vai pagar, vale a pena.
Ele pode me pagar R$2.000 parcelado em 12 vezes. Aí ele parcela no cartão, tá? Eu recebo em 30 dias e o cliente vai pagar durante 12 meses no cartão. Se no segundo mês eu conseguir ajudá-lo a botar de volta no bolso R$2.000, já vai ter valido a pena. Só que ele ainda tem o resultado do que a gente vai implementar vai se repetir muitas vezes. Então ele não vai receber só 2.000 que ele me pagou. O primeiro 2.000 ele me pagou. Só que o restante vai continuar entrando, tá? Suzana falou, eu tenho medo de pensar em dinheiro. Suzana, vamos lá, vamos pegar essa fala da Suzana aqui. Eu comecei a live falando por que as pessoas precisam de um educador financeiro e como mostrar isso para elas. A Suzana, por exemplo, ela precisa de um educador financeiro, porque ela tem medo de pensar em dinheiro. Quando a gente fala isso, parece esquisito alguém ter medo de pensar em dinheiro, mas é verdade. Muitas pessoas têm medo de pensar em dinheiro. Só que esse medo não é do dinheiro. Esse medo provavelmente é de alguma coisa que aconteceu lá atrás e que bloqueou a Suzana. Pode ser que ela tenha passado muita dificuldade, pode ser que a família tenha passado alguma situação no passado que bloqueou a Suzana de pensar. Ela não consegue nem gastar. Nesses casos, o que o educador financeiro faz? Ele vai fazer uma mentoria inicial para entender o que a Suzana está precisando. E ela falou, eu não tive educação financeira. E aí o mentor, ele vai segurar na mão da Suzana para ajudar a Suzana a dar os próximos passos sem medo. Quando a Suzana entender que ela é capaz de cuidar do dinheiro dela, que ela é capaz de se organizar, que ela é capaz de fazer um planejamento, que ela é capaz de investir, o medo dela vai dissipar. Porque o medo, ele é do desconhecido. Se eu não sei investir, eu tenho medo de investir, porque eu tenho medo de perder dinheiro. Se eu nunca viajei para o exterior e eu não falo inglês, eu tenho medo de viajar para o exterior porque eu não falo inglês e eu tenho medo de ficar perdida. O educador financeiro, ele precisa ter essa percepção do ser humano que está do outro lado. Não é sobre dinheiro, gente, é sobre a vida. Quando você encontra uma pessoa como a Suzana aqui falando com a gente na live, em tempo real isso. Eu poderia chegar aqui e falar um monte de coisa. Ah, porque você não aprendeu. Não, é uma outra pessoa que está ali do outro lado. Então não é sobre a planilha, não é sobre o quanto que eu vou receber no investimento. É sobre a pessoa que está ali do outro lado e quanto que eu sou capacitada para olhar de verdade para aquela pessoa. Quando eu vou atender alguém como a Suzana, eu não vou pegar a planilha dela, eu não vou perguntar para ela quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, quanto que ela está endividada. Não, eu vou entender a história da Suzana para entender que tipo de mentor que ela precisa. Ela precisa de um mentor que vai segurar na mão? Ela precisa de um mentor que vai dar mais segurança para ela? E isso a gente só aprende quando a gente entende de pessoas. Por isso que no meu método, é um método que a gente trabalha a parte técnica, a parte comportamental, que vem do desenvolvimento humano, e a parte de marketing e vendas. Porque só uma isoladamente, a gente fica travado. Se eu só falo de parte técnica, eu não consigo me sensibilizar com a Suzana, que falou que tem medo até de pensar no dinheiro. Se eu só atuo na parte comportamental, a pessoa, poxa, eu entendi que eu sou capaz, eu posso, bababá, só que não tem método, então não sabe investir, não sabe se organizar, vai continuar ali naquele ciclo de perder dinheiro. Então eu preciso aliar essas três formas. Quando eu alio isso, eu consigo entregar um trabalho completo para o meu cliente começa a ter resultado. Então, Suzana, eu acho que você precisa sim, acredito que deve ter até algum aluno aqui na aula que possa te dar uma mentoria de presente, tá? Se tiver alguém aí que queira dar para Suzana uma mentoria gratuita de presente para ela começar.
para ela entender que ela não precisa ter medo. O dinheiro faz parte do nosso dia a dia, né? O dinheiro, a gente precisa de dinheiro para tudo. Dinheiro para ter conforto para nossa família, dinheiro para pagar a saúde que a gente precisa, né? A assistência de saúde, para comer bem, para ter lazer, para tudo isso a gente precisa de dinheiro. Então a gente precisa dominar esse jogo do dinheiro. Então, vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Como é que você vai, então, mostrar para as pessoas que elas precisam de educação financeira? Pontos de atenção agora para quem vai se tornar educador financeiro ou para quem já é educador financeiro e quer mostrar isso para outras pessoas. Nunca mostre para outra pessoa a partir do seu ponto de vista. O que isso quer dizer? Eu descobri que investir em criptomoedas é maravilhoso. Aí eu quero provar para outra pessoa que ela precisa investir em criptomoeda porque eu estou investindo em criptomoeda. Errado. Eu vou mostrar que ela precisa a partir dela. Se eu quero mostrar para minha mãe que ela está com o dinheiro parado na poupança, perdendo dinheiro, e que ela poderia estar ganhando muito mais em outro investimento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali o histórico da poupança e o histórico de um outro investimento, como o Tesouro Selic, por exemplo, e vou mostrar, mãe, olha só, eu estava fazendo um estudo aqui e quem tem 10 mil reais na poupança, no último ano ganhou tanto. Esses mesmos 10 mil reais no Tesouro Selic, eles renderam tanto. Aí eu mostro para ela. Nesse momento, ela vai falar, caramba, e por que eu não tô ganhando isso? Pegaram? Eu não vou tentar convencer as pessoas pelos meus motivos. Eu vou mostrar para elas o que acontece. Imagina que eu quero vender a mentoria de investimento pro meu colega de trabalho. E aí eu fico, cara, você tem que aprender a investir. Cara, você tá por fora. Cara, não sei o quê. E ele tá nem aí pra você. Mas aí você está investindo. Você teve um resultado muito bom naquele seu investimento. Você vai pegar o seu investimento e você vai mostrar pra ele. Olha só, cara, o que aconteceu. Eu investi tanto e olha quanto que rendeu desses últimos 3 meses. Aí a pessoa vai olhar, poxa, como é que você conseguiu isso? Ah, então é isso que eu ensino na minha mentoria de investimento. Poxa, legal, eu tô precisando. Como é que funciona para poder eu aprender com você? Você precisa... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Você precisa estimular o desejo da outra pessoa e não tentar convencer pelos seus próprios argumentos. Se eu chego para alguém e falo assim, você tem que parar de comer doce. Aí ela não para de comer doce. O que o médico faz? Faz o exame de sangue, aí no exame de sangue vem lá a glicose, não vem? Aí a glicose tá lá, 140. Aí o médico vai e explica assim, aqui você tá vendo? Sua glicose tá 140. Isso aqui quer dizer que se você não é diabético, você vai se tornar um diabético. E vai ter esse problema. Por isso, você vai ter que parar de comer doce. Aí a pessoa, realmente, agora eu vou ter que parar de comer doce. Nós, seres humanos, nós precisamos de provas. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Adulto não aprende igual criança. Por isso que a gente, para ser educador, tem que aprender a ensinar. Porque adulto não aprende igual criança, não. Criança a gente fala assim, vai pra escola, ele vai. B com A é Bá. Aí ele, tá bom. Ele não pergunta por que B com A é Bá. Ele aprendeu. Tal coisa é assim porque é assim. Tá bom. Ele não questiona. Adulto questiona. Quando você vai ser educador financeiro, você vai ter que aprender a trazer fundamentos para fazer com que aquela pessoa se interesse. E aí, a melhor forma de você mostrar isso é você mostrando o resultado. Por isso que é tão importante, alunos queridos do meu coração, EFINCS, que vocês peguem provas dos resultados dos clientes de vocês. É pela prova do resultado do outro cliente que o próximo cliente chega. Se você conseguiu que aquele cliente saísse da poupança e começasse a faturar mais, ter uma rentabilidade maior
no investimento X do que ele tinha na poupança, você consegue mostrar isso. Outras pessoas que também têm dinheiro na poupança, porque, gente, tem muita gente com dinheiro na poupança, viu? Muita gente. Você, como educador financeiro, tem um mercado incrível só ajudando as pessoas a saírem da poupança para poder investir em investimentos que rendem mais. Que não é nem difícil isso, é fácil. Se você quer mostrar isso e quer ensinar investimento para iniciantes, você vai precisar mostrar os resultados de quem estava com dinheiro na poupança e saiu da poupança. Todas as pessoas precisam de educador financeiro, só que você precisa mostrar para ele por que é que ele precisa de um educador financeiro, tá bom? Bora crescer? Até a próxima live. Grande beijo para vocês. Bora crescer.